conforme nós temos estudado nos últimos 2 ou 3 anos aqui na igreja. E o que eu tenho observado ao vermos o livro de Atos é que parece que a igreja ela vai sendo impactada conforme o livro de Atos vai se abrindo. Então, quando nós começamos a conversar, por exemplo, em Atos capítulo 2, sobre alguns aspectos da vida da igreja, especialmente da comunhão da igreja, e logo depois do capítulo 4, da generosidade da igreja, isso impactou inclusive nas finanças da igreja. Talvez precise impactar de novo, mas em algum momento isso foi começou a mexer nessas áreas da igreja. Eu estou falando isso porque nós, a partir de agora, vamos lidar basicamente com um grande tema em Atos. E na minha ideia, talvez seja o tema que a nossa igreja mais precisa crescer. Que eu me refiro ao tema da proclamação do evangelho. Outros vão chamar de evangelismo, de pregação, de levar as boas novas ao mundo. Mas a partir de agora, em Atos 13 em diante, muito do que vai acontecer em Atos tem que ver com a igreja ou os seus representantes indo para o mundo, pregando o evangelho e sofrendo as consequências da pregação, porque a pregação ela também traz as suas consequências, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Antes então de entrar no nosso texto, como já faz um tempinho que a gente não volta para Atos, eu acho que é sábio fazer uma recapitulação de 3 minutos de tudo que nós vimos até aqui. Nós começamos a conversar do livro há 2, 3 anos atrás e tratamos do título do livro e a gente tem entendido que, embora muitos da história da igreja indiquem que seriam Atos dos Apóstolos, que é o nome que nós temos, outros têm dito que são Atos do Espírito Santo, eu creio que há muita verdade nisso, mas nós temos trabalhado aqui na nossa igreja com a dimensão de Atos de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo atuando nos apóstolos e na igreja. Então, esse tem sido a nossa definição, pelo menos o título que a gente daria ao livro de Atos, que é praticamente um evangelho. Obrigado, meu filho. E Atos começa, nos Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo que, assim que subia aos céus, que os discípulos, os apóstolos, seriam testemunhas, e ele dá 3 lugares, começando em Jerusalém, 4, né? Judeia, Samaria e confins da terra. E o que nós estamos vendo é que o que se descortina diante de nós desse livro é justamente o evangelho chegando em Jerusalém, depois na Judeia, depois na Samaria, e nós já estamos agora nos confins da terra no livro. Em Atos capítulo 2, a igreja recebe poder quando o Espírito Santo desce e logo em seguida pessoas se convertem em Atos capítulo 3 e 4 e a igreja cresce com esse poder que vem do alto. E conforme a igreja cresce, nós recebemos em Atos capítulo 3 até Atos capítulo 5, 3 grandes resumos de como são a igreja, sendo que um deles começa dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E esses resumos vão mostrando como aquela igreja surge de um jeito absolutamente sobrenatural, mas tem uma vida em comunidade que nos revela 3 tempos. E nós já discutimos isso. O primeiro tempo é o tempo passado, que a igreja foi. Então, quando diz como a igreja estava, isso é uma ideia de como foi o fundamento histórico do surgimento da igreja. A gente vê também que aquela igreja está muito bem, e não é só o passado, fala do presente, o que é a essência da igreja: doutrina, oração, comunhão, generosidade, proclamação. E finalmente a gente vê também, a partir dessas mesmas características, o potencial de uma igreja, que é aquilo que uma igreja é ou pode ser, seja na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e tudo mais, que esses 3 resumos de Atos trazem para nós. E a igreja está ali em Jerusalém, de repente temos alguns conflitos, algumas dificuldades, pessoas se levantam e morrem, não é? Como Ananias e Safira, e mais para frente há uma divisão na igreja por questões administrativas, e em Atos capítulo 6, a igreja decide escolher 7 homens para cuidar da administração, enquanto que os 12 apóstolos cuidam basicamente da pregação, e um desses 7 homens é Estevão. E logo no capítulo 7, Estevão, que é um desses diáconos,
né? Nós não temos certeza da aplicação do termo ali, mas seguramente da função. E um desses homens é Estevão. Em Atos capítulo 7, Estevão é um homem cheio do Espírito Santo e ele prega. E conforme ele prega, aquilo se torna escândalo para os líderes judaicos. E eles matam Estevão, apedrejam Estevão em Atos capítulo 7. A partir do apedrejamento de Estevão, em Atos capítulo 8, a igreja é perseguida. E ela é perseguida a partir especialmente da iniciativa de um homem chamado Saulo, que consentia na morte de Estevão e se torna o grande perseguidor da igreja. E por conta da perseguição, a igreja de Jerusalém ela é dispersa. Aquela igreja tão boa, agora tem pouquíssima gente que ficou em Jerusalém. E por ser dispersa, a igreja, então, as pessoas vão para Samaria, as pessoas vão para a Judéia, vão para vários lugares. E é isso que Atos capítulo 8 indica. Então o evangelho sai de Jerusalém, com a perseguição vai para a Judéia e para Samaria. E em Atos capítulo 9, aquele que era o maior perseguidor da igreja, que é Saulo, ele capitula. Ele se rende ao Senhor Jesus e ele se torna de perseguidor a perseguido. Em Atos capítulo 10, pela primeira vez agora o evangelho chega efetivamente a não-judeus, com a conversão de um homem chamado Cornélio, que é expressa no capítulo 10 e depois defendida diante da igreja em Atos capítulo 11. Em Atos capítulo 12, ainda em Atos capítulo 11, os crentes que foram dispersos em Jerusalém vão para uma cidade chamada Antioquia e ali fundam uma igreja. E vai para aquela igreja um homem chamado Barnabé para pastorear a igreja, e ele pega Saulo, que ainda não é apóstolo, mas embora já seja prometido como apóstolo, ele vai auxiliar Barnabé no pastoreio da igreja de Antioquia. E em Atos capítulo 12, esses dois homens voltam para Jerusalém, Barnabé e Saulo, e tem aquele episódio da morte de Tiago, no primeiro versículo, depois da libertação de Pedro e depois da morte de Herodes. Termina o capítulo 12, Saulo e Barnabé voltam para Antioquia, e conforme eles voltam para Antioquia, eles tinham ido para Jerusalém levar uma oferta, eles voltam para Antioquia. Em Atos 13, eles são enviados pela igreja para fazer o que nós chamamos de a primeira viagem missionária de Paulo, e no caso, para ser justo, seria a primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo. E nós estamos agora lidando com essa viagem. O Elder trouxe algumas semanas atrás o primeiro episódio com 2 sermões sobre a primeira parada de Paulo e de Barnabé e de Saulo na ilha de Chipre, naquele episódio da conversão do procônsul Sérgio Paulo, ok? E agora eu vou pegar daqui em diante. Então, agora eles vão sair da ilha que eles estão em Chipre e a gente vai começar a conversar da continuidade dessa primeira viagem de Paulo e Barnabé. Deu 3 minutos? Acho que deu mais, né? Desculpa, tentei, não? A partir de agora, turma, quase tudo que nós vamos ver em Atos tem que ver com gente da igreja pregando o evangelho, falando de Jesus, expressando o evangelho, implantando igreja. Nós vamos ver agora como que a igreja sai de um grupo pequeno em Jerusalém e se transforma num fenômeno mundial em 30 anos, 50 anos. E a figura central que vai aparecer no livro a partir de agora já não é mais a viagem de Barnabé e Paulo, agora ele é chamado de Paulo, o nome mais romano. A figura central agora é Paulo, e Barnabé vai figurar agora como o seu companheiro, não o contrário. Eu confesso que o texto que a gente vai ler hoje aqui, ele é bem difícil, bem difícil. Para ser sincero, eu acho que foi a tradução mais difícil que eu já encontrei até hoje em todo o meu ministério. Foi bem difícil. No entanto, eu quero trabalhar com vocês o suprassumo desse texto, que são os fundamentos que Paulo traz na sua pregação do Evangelho, para que a gente também pregue o Evangelho, pelo menos no conteúdo que ele tem. A gente vai lidar hoje com alicerce.
com questões que deveriam estar muito, muito bem estabelecidas dentro de nós, para que quando a gente for falar do evangelho para alguém, de alguma forma a gente expressar aquilo que está dentro e expresse isso para outras pessoas. Esse tipo de coisa que nós vamos lidar hoje deveria estar, a Tenente Romar falava, na massa do sangue. Então, um DNA da gente. Se a gente quer falar de Jesus, dessa pessoa que nos salvou, falar do que ele faz, que é o evangelho, a sua obra, o que eu vou trazer para a gente é fundamento. E isso tem que estar muito bem estabelecido. Aliás, eu tenho observado no ministério, cada vez mais, que a gente precisa, às vezes, voltar para aquilo que é essencial, para aquilo que é básico e, às vezes, desculpem, para aquilo que é óbvio. A gente não pode, às vezes, querer construir grandes teologias e esquecer da essência. E o que eu quero trazer para vocês é a essência. Então, eu vou pedir que você abra comigo Atos capítulo 13, versículos 13 a 52. Não vai ser postado no quadro agora, porque são muitos versículos. E eu vou ler, eu vou tentar ler mais rápido, vocês permitem? Ok? É só essa leitura maior. É dos versículos 13 a 52, ok? Então, é bastante coisa. Prestem bastante atenção. Eu vou ler com ênfase aqui, para dar a ênfase do texto, mas é um discurso longo, com bastante implicações para a gente, mas os pontos depois serão bem básicos e fundamentais. Pausa para aguinha. Que é o momento, né? Vocês já perceberam, né? Perceberam? Se eu vou ler o texto, é uma pausa para aguinha, porque agora vai. Diz assim, Atos 13, 13 em diante. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João, que é o João Marcos, os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Aí ele começa a pregar. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito e, com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações de Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então, o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou quem vocês pensam, mas eis que vem, depois de mim, aquele cujas sandálias eu não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. E, tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. E agora vem o versículo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias
Foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. E nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, Davi diz em outra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, eu quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas: olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam. Pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. E ele termina o sermão. Resultado aqui. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Olha o versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Mas os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Texto longo, eu vou fazer um resumo de mais 3 minutos. E depois nós vamos lidar com breves percepções que fundamentam a nossa fé. Paulo e Barnabé saem de uma ilha de Chipre. Vou pedir para o Guinho lançar para a gente o mapa. É o próximo, desculpa. Aqui. Eles saem da ilha de Chipre, que é essa ilha aqui, e eles sobem em direção aqui a toda a região, a ilha de Chipre aqui. Eles sobem de região da Psídia e da Galácia, e eles vão parar na Antioquia da Psídia, que fica ali no meio, ali em cima. E é interessante quando a gente vê que eles estão saindo de Chipre e indo para essa região, diz o texto que eles sofrem uma baixa. Um rapaz chamado João Marcos vai embora. Esse texto não fala o que acontece, a gente vai descobrir depois. Mais para frente, Lucas vai usar o termo abandonando-os. Ok? Mas por enquanto só diz que ele volta para Jerusalém. E eles têm que, para chegar na Antioquia, passar por aquelas montanhas que Hugo colocou agora há pouco. Dá uma olhada, você reclama da Pedra Grande, né?
Então, para sair da ilha e chegar do outro lado nessa sinagoga que eles têm que atravessar as chamadas montanhas de Tauro, numa caminhadinha, galera, de 160 quilômetros, ok? Fazem provavelmente vários dias. Então, não pensa que ser missionário é sempre uma coisa simples, eles estão sendo enviados ali, e eles chegam na região da Galácia. E na região da Galácia, aí eles vão para o centro regional ali, a cidade de Antioquia, que não é a mesma Antioquia de onde eles vieram, ok? É uma cidade com o mesmo nome. E eles fazem o que normalmente eles vão fazer a partir de agora. Eles aguardam o dia do sábado, e quando chega o sábado, Paulo e Barnabé vão para a sinagoga. Sinagoga é onde os judeus se reuniam. Normalmente na sinagoga, quando os judeus chegam ali, são lidas duas porções do texto bíblico, uma da Torá, que é do Pentateuco, e uma dos profetas. Muito provavelmente a passagem que é lida na Torá é Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 6, que é o chamado Shema, porque o verbo hebraico chamar significa ouvir, e o Shema é assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aí o texto continua. Isso era lido constantemente nas sinagogas aos sábados. Muito provavelmente, por conta das citações do apóstolo Paulo, foi lido também o capítulo 1 de Isaías, um dos profetas. E depois da leitura, havia a pregação. E de alguma forma, eles são visitantes, né? E eles chamam Paulo e Barnabé para pregação. Não se sabe se Paulo chegou com vestes rabínicas, é o que se especula na literatura, porque ele parecia, né? É que nem se você for numa Assembleia de Deus no domingo. Se você for de terno, pai, se alguém chega de terno na Assembleia de Deus, o que vai acontecer? Vem dar uma palavra, não é? Você chegou, se for na Assembleia de Deus do Vavá aqui do lado, de terno, faça o teste. Você chega de terno lá, o irmão já chama de irmão, já dá a paz do Senhor e fala: o irmão pode dar uma palavra aqui. Foi o que acontece aqui. Quem foi na Assembleia sabe que é assim. E o irmão pode dar uma palavra, e é o que acontece aqui na Assembleia de Deus do Vavá, em Antioquia da Psídia. E chega a pregação depois da leitura do texto bíblico. Eu até fico meio desconfiado se Paulo não era batista, né? Porque ele faz um sermão de 3 pontos. Ele faz uma introdução, que é um resumo da história de Israel, ele leva essa introdução até Davi, e de Davi ele já puxa para Jesus na sua descendência. E assim que ele fala de Jesus, ele já introduz o tema da eleição para Israel e da atuação de Deus em Jesus, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois, na segunda parte do sermão, segundo ponto, ou segunda parte, Paulo menciona a obra de Cristo, que como foi a salvação ali através da morte, mas especialmente da ressurreição de Jesus. Porque, e veja, a segunda parte do sermão de Paulo é só sobre Jesus. Porque a gente sempre diz, né? Falar de Deus não é suficiente. Turma, entre nós aqui, todo mundo aqui da igreja, quando você fala assim, eu estou falando de Deus para as pessoas, entre nós, parece espírita, né? Espírita fala de Deus, né? Falando do amor, da caridade. A gente fala de Jesus. Claro que Jesus é uma das pessoas da Trindade, a gente está mencionando Deus, mas Jesus é que nos diferencia, ele é o Salvador. E ele vai falar de Jesus aqui da morte injusta, mas especialmente da ressurreição, e ele faz várias citações muito precisas, talvez de cabeça. O apóstolo Paulo cita várias passagens, especialmente escritas por Davi, a respeito de Jesus, e ele menciona, por exemplo, o Salmo 2, tu és meu filho, hoje eu te gerei, Salmo 2, versículo 7, e depois ele cita o Salmo 16, por isso o meu coração se alegra, no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que teu santo sofra decomposição, Salmo 16, 9 e 10. E pior, no sermão ele diz ainda, para ser bem claro, que Davi morreu e se decompôs, mas Jesus não. E ele termina a segunda parte do sermão dizendo assim: tendo, pois, Davi servido ao seu propósito, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs,
e diz: mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Essa é a segunda parte do sermão. E ele vai para a última parte. E então a primeira parte é a introdução da história, a segunda é apresentar Jesus, e a última parte do apóstolo, versículos 38 a 41, ele coloca uma pergunta para as pessoas. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados, por meio dele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei. E ele vai dizer: cuidem para que não seja o que disseram os profetas. Ele está dizendo o seguinte, uma pergunta entre aspas, né? E agora, e vocês? Eu apresentei Jesus, o que vocês vão fazer? Vocês vão rejeitar? Cuidado com o que os profetas disseram. E o texto diz que teve impacto. Judeus e gentios viram aquela mensagem e falaram: olha, a gente quer ouvir mais, volta semana que vem, o irmão põe o terno de novo, vem aí, né? A gente canta um hino e alguns se convertem. E Paulo exorta esses que se convertem a perseverarem. Continuem firmes. Sigam, vocês agora são nova criatura, permaneçam firmes. Mas os que não se convertem dizem: volta semana que vem. E na semana seguinte, de repente, não são os judeus que estão na sinagoga, é a cidade inteira. Só que nessa segunda pregação, nós não temos essa pregação, ela já não é tão tranquila. Porque me parece que no meio do sermão, por causa da inveja, os judeus começam a blasfemar e a questionar Paulo no meio do sermão. Então Paulo diz: olha, anunciamos a palavra para os judeus, agora a gente vai pregar para os não-judeus. E aí quando termina, os que não são judeus estão todos celebrando: é pra gente. E aí os judeus incitam as pessoas poderosas da região, eles expulsam Paulo e Barnabé sacode a poeira dos pés, dão uma volta por cima, e vão pregar o evangelho, e termina o texto dizendo: mas os discípulos continuaram naquela região, cheios de alegria do Espírito Santo. E lembrem, meses depois, vai ser a primeira carta do apóstolo Paulo, vai ser para essa turma aqui, com a epístola aos Gálatas. Legal? Essa é a história. Eu quero lidar então com o tema principal que aparece nesse sermão, que é a pregação da salvação. E pensei bastante, há um versículo aqui que vai meio que direcionar, está por trás de toda esse texto no tema da salvação, que é o versículo 48, que diz: ouvindo isso, os gentios alegraram e bendisseram a palavra do Senhor. E o versículo 48 termina com a seguinte frase, ouçam: e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. É a partir desse versículo que eu quero lidar com a mensagem central de hoje, que eu vou terminar de explicar, é você, né, Huguinho? Põe para mim, por favor. Oi? Tá funcionando? Ah, você é bom demais, rapaz, isso aí. Pregar salvação. Pregar Jesus. Quem Jesus é e o que ele fez. Sempre gera resultados. Eu vou trabalhar depois disso daqui. Pregar Jesus sempre gera resultados. Primeiro eu vou dar os motivos do porquê que eu estou falando que gera resultados. Mas no final eu quero voltar nessa frase. Pregar a salvação de Jesus sempre gera resultados. Sempre. Por quê? Sempre temos resultados quando pregamos Jesus. Porque o agente da salvação sempre é o Deus soberano. O resultado da pregação é garantido, porque quem vai atuar, quem vai agir, não sou eu, não é você. Quando a gente prega, quem atua, quem faz, é o Deus que é só o Deus soberano. Vou provar isso para vocês no texto. Observa que Deus, ele é o sujeito de quase todas as frases.
O Deus do povo de Israel escolheu. O Deus exaltou. Deus aturou o povo no deserto. Teve paciência. Ele destruiu. Não foi o povo. Ele deu a terra. Ele deu juízes. Ele deu Saul. Ele rejeitou, podia colocar, mas ele levantou Davi. Ele encontrou Davi. Ele, Deus, trouxe a Israel o Salvador. Está vendo Deus atuar aqui? Mas, pulando para o versículo 30, Deus ressuscita Jesus. Boas novas que Deus prometeu. Deus ressuscita Jesus. Deus o ressuscitou. Versículo 37, a quem Deus ressuscitou. Observa aqui toda a história da salvação. Ela é trazida por Deus. E pior, no versículo 48 que eu li, quando diz, creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Esse designado, você pergunta por quem? Na teologia a gente tem trabalhado que o agente da passiva que está oculto aqui, não é sujeito, é o agente da passiva, estou certo de mim? É Deus. Todos os que haviam sido designados por Deus. Creram todos os que haviam sido designados por Deus para a vida eterna. Irmãos, nós podemos sempre descansar, sempre que nós pregamos o Evangelho, porque quem vai fazer a transformação não somos nós. Deus é aquele que mexe na história de Israel, faz o que Ele quer com a história de Israel, ele escolhe, Ele elege, Ele tira, Ele liberta, e quando chega no ministério de Jesus, Ele também faz. Ele ressuscita Jesus. E quando as pessoas vão crer, é Deus que faz eles crerem. É claro que as pessoas respondem com a fé. Mas quem vai dizer que esse processo é dom de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 8, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso significa esse processo de compreender essas coisas. Assim, alguém não se converte porque teve uma decisão autônoma. Ninguém se converte porque fala, eu descobri sozinho. A gente pode descansar porque quem faz, seja na história, seja na nossa vida, o processo de salvação, que é o iniciador, o agente ativo, é Deus. E quando alguém não se converte, não é porque Deus não pode fazer, porque Deus não quer, talvez ainda não quer. Porque se Ele quiser, reis se prostram, poderosos se calam. Pessoas de qualquer nível cultural, social, econômico, político, do mais alto ao mais baixo, ninguém pode resistir a Deus. A salvação chega porque Deus a coloca. É interessante que há outras perspectivas quanto a isso. Alguns vão dizer, por exemplo, que Deus ele escolhe aquele quem de antemão ele vê fé. A gente vai lidar com isso quando der aula de teologia sistemática na igreja. Mas é uma perspectiva, grosso modo, ela não tem que ver, ela não está em consonância com o que o apóstolo Pedro diz, que cita esse texto, mas é uma perspectiva em que Deus ele reage à fé de alguém. Não é essa teologia que a gente acredita. A gente acredita que a pessoa reage ao que Deus fez, não o contrário. Vamos ser honestos. Nós precisamos que Deus seja o agente da salvação por um motivo. Porque ninguém sozinho conseguiria escolher o caminho que Jesus tem para nós, ou que Deus ofereceu para a gente. Essa é a realidade. A Bíblia é muito clara em afirmar que a pecaminosidade, ela afeta o ser humano como um todo.
O livro de Romanos, citando, por exemplo, os Salmos, ele vai dizer: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Ninguém consegue entender sozinho. Ninguém quer buscar a Deus. Mas porque Deus é o agente soberano da salvação, Ele faz o que quer. Aliás, não precisa nem ser crente para entender isso. Nabucodonosor, o maior rei que esse mundo já viu, em termos de majestade humana, é a cabeça de ouro naquela estátua de Daniel. Quando Deus coloca para que ele coma a grama, vocês lembram desse episódio? Deus o tira, ele fica meio doidão, vai lá comer grama, né? E depois, quando ele volta, recobre as faculdades mentais, o Nabucodonosor diz o seguinte, em Daniel capítulo 4, versículo 35, todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a vontade dele, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, entre eles, não há quem possa segurar-lhe a mão, nem lhe dizer, ei, que fazes? O homem mais poderoso reconhece que Deus é o agente da história. E que nós estamos dizendo, Deus é o agente soberano na pregação do Evangelho e no trazer a salvação para a humanidade. Irmãos, eu falei para vocês, nós vamos lidar com fundamentos. Esse é um baita fundamento para a pregação do Evangelho. É Deus que é o agente. A gente é só intermediário de levar salvação, de pregar o Evangelho. O agente é Deus. Mas o texto segue. E a gente pode dizer que toda pregação de salvação gera resultados. Eu vou trabalhar essa frase depois com vocês, já disse. Mas em segundo lugar, porque é um outro elemento importante aqui. Porque a base da salvação, o que fundamenta a salvação, não é nenhuma obra humana. O que traz salvação para alguém não é nada que a pessoa possa fazer, mas é algo que já foi feito de forma perfeita por Jesus. Porque a base da salvação é a obra de Cristo. Veja comigo o que está aqui nos versículos 26 em diante, quando diz assim: irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Então ele está falando agora uma mensagem que traz salvação. O povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Então Jesus está sendo condenado aqui. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Então está falando um pouquinho da obra de Cristo. Jesus está sendo morto aqui na pregação do apóstolo Paulo. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele. Então Jesus, ele está cumprindo profecias, ok? Da sua obra, da sua morte. Tiraram-no no madeiro e colocaram no sepulcro. Ele está citando Deuteronômio capítulo 21, diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas olha lá, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Tá? Ele está expressando o que foi a obra de Cristo na cruz. Ele é condenado, ele é morto cumprindo profecias e agora ele ressuscita. Essa é a base da salvação. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele para da Galileia para Jerusalém, e eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados, e ele cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho e eu hoje te gerei. É interessante, turma. Ele só traz os fatos do que foi a obra de Jesus na cruz. Poderíamos ler até o versículo 38, mas eu fico preocupado com o nosso tempo aqui. Turma, a nossa salvação, ela está baseada, fundamentada, alicerçada naquilo que Jesus fez. Resumindo, Jesus veio, Jesus nunca pecou, mas foi injustamente condenado, foi pendurado numa cruz e morto, satisfez a justiça de Deus fazendo isso, ao terceiro dia Deus o ressuscitou.
E porque Jesus fez isso, ele pagou o pecado que estava reservado para mim e para você. É isso que ele está dizendo aqui. Porque Jesus ressuscitou, os que são salvos em Jesus têm esperança da ressurreição. Isso é o Evangelho. É por isso que nós somos salvos. Esse é o fundamento da nossa salvação, o que Jesus fez. Nessa semana, na sexta-feira, nós recebemos a notícia de que faleceu o Timothy Keller, pastor presbiteriano dos Estados Unidos. E ele veio ao Brasil, não sei se foi durante a pandemia ou antes da pandemia, vocês lembram? Alguém foi? Alguns irmãos da igreja foram, acho que foi a turma foi o Mateus, né? A gente foi, eu e a Dani fomos, e foi lá no Mackenzie. E o Tim Keller foi alguém que abençoou muito a igreja, muito. Tem livros e colocações muito boas. Mas um dia antes dele morrer, nós tínhamos recebido a seguinte mensagem, que eu quero ler para vocês, do filho do Tim Keller, Michael Keller, que diz assim, isso foi um dia antes dele falecer, ok? Papai está recebendo alta do hospital hoje para receber os cuidados paliativos em casa. Nos últimos dias, ele nos pediu para orar com ele com frequência. Ele expressou muitas vezes, por meio da oração, o seu desejo de ir para casa para estar com Jesus. Sua família está muito triste, porque todos nós queríamos mais tempo com ele, mas sabemos que ele tem muito pouco tempo neste momento. Ele disse uma noite em oração, eu sou grato por todas as pessoas que oraram por mim durante os anos. Sou grato pela minha família que me ama. Sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para ver Jesus. Me mande para casa. Escreveu isso na quinta-feira. Observe que ele tem a consciência da obra de Cristo. Ele está falando de alguém que está vivo, de Jesus. Ele faleceu e o site que ele tem na internet, administrado por outras pessoas, disse assim que ele morreu. Timothy J. Keller, que foi o pastor fundador da Igreja Presbiteriana Redeemer na cidade de Nova York, cofundador do Redeemer City to City e autor de vários livros, faleceu aos 72 anos em 19 de maio, e olha o que o texto diz aqui, confiando na certeza e na esperança da ressurreição. Aí o texto segue falando da família e de detalhes de sepultamento e tudo mais. Por que tem certeza de ressurreição? Porque a nossa salvação, ela não está baseada em algo que a gente tenha feito. Ela está fundamentada naquilo que Jesus fez. Jesus veio, morreu injustamente, mas Deus o ressuscitou. E por isso que toda pregação tem resultado, porque o que fundamenta o conteúdo que a gente vai levar é algo que Deus fez e algo que Jesus fez na cruz e na ressurreição. Então a base da salvação é a obra de Cristo. Mas o texto segue, eu quero ler com vocês agora o versículo 37 e 38, que diz assim, portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Pregar a salvação sempre gera resultados. Primeiro, por quê? Porque o agente da salvação é o Deus soberano, seja do processo histórico, seja do processo individual. Porque a base dessa salvação é o que Jesus fez. Mas gera resultado também porque o meio da salvação é a fé. Ou seja, a salvação não é obtida por nenhum esforço ou obra ou capacidade que eu e você possamos fazer ou ter. O texto diz, por meio dele, todo aquele que crê é justificado. De todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Acho interessante que Paulo está na região da Galácia. Depois ele vai escrever a carta aos Gálatas. Paulo é um camarada muito perspicaz. Ele sabe, né, ele chega lá, no primeiro sermão ele percebe que vai ser a luta daqueles irmãos lá.
que eles vão lutar justamente com a ideia de uma justificação por obras e não pela fé, que é muito do tema que Paulo lida com os Gálatas. Olha, vocês estão querendo se circuncidar porque vocês estão confiando em obras para salvação, mas no primeiro sermão dele ele percebe que todo aquele que crê se torna justo diante de Deus. É a fé que nos justifica. É o meio da salvação, é a fé. Aliás, muito do que é dito aí é repetido pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículos 10 a 14. Abra comigo, Gálatas 3, 10 a 14. Gálatas 3, olha lá. É por isso que a gente às vezes tem PowerPoint aqui, porque às vezes a gente fala e os irmãos precisam de algo escrito. Paulo percebe isso. Ele prega e depois fala, não, eu preciso deixar algo escrito. E ele escreve o que ele pregou. Olha esse versículo 39, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Olha Gálatas 3, o que diz versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras... todos quantos, pois, das obras da lei estão debaixo de... Está faltando alguma coisa aqui no meu texto. Não? São justificados? O que aparece aí? Todos, pois, quantos são... são das obras da lei e estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se você quer a lei para praticar, você está na maldição, porque você vai ter que cumprir tudo. E ele diz que, e é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha lá, todo aquele que crê é justificado, não podendo ser justificado pela lei. Ele repete isso em Gálatas. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, e ele menciona novamente o que ele vai falar de madeiro, Deuteronômio 21, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ele escreve o que ele disse. Paulo percebe então que desde o primeiro momento os gálatas vão ter que lutar com essa ideia de que não há mérito, não há obra capaz de nos salvar. A salvação é pela fé. A lei, ela mostra que a gente não pode ser salvo. Qual que é a ideia? A lei coloca um padrão de Deus lá em cima. Inatingível. O melhor dos fariseus, quando cumpre tudo, ele chega, desculpa, lá embaixo. Então, tentando cumprir tudo, ele mais chega muito longe. E aí, quando ele olha a lei e fala, rapaz, eu não estou conseguindo chegar para ser salvo, eu preciso de um padrão perfeito. E aí ele fala, Senhor, eu não consigo, me salva. Ah, ok, é isso mesmo, está salvo. É assim. Quando você diz, eu não consigo, é esse clamor por salvação que vê alguém que cumpre a lei. Jesus cumpre. Nesse clamor por salvação, é um clamor que advém de fé. E Deus agora diz o texto de Atos que considera essa pessoa justa, porque a salvação não é a partir do que a gente faz, mas é confiar no que Jesus já fez. Alguém já definiu a fé salvadora da seguinte forma, né? É confiar no que Jesus fez a ponto da gente se colocar plenamente nas mãos de Jesus. A ilustração que se usa, uma vez eu peguei um livrinho, a gente na época de África do Sul, fazia o estudo de como evangelizar muçulmanos. E nesse livrinho tinha uma ilustração, achei interessante, né? Tem as suas limitações, mas é interessante. Eles colocam, você imagina, não tem aquele, é malabarista que chama aquele que anda equilibrista, né? Malabarista, isso. Aí, então, um malabarista equilibrista
Ele anda na corda, não anda? O equilibrista, não é? E a ideia do que é a fé, né? Alguém fala assim, quer ver que eu consigo pegar um carrinho de mão e atravessar essa corda? Imagina a corda num abismo, né? Você quer ver que eu consigo pegar um carrinho de mão e ir atravessar até o outro lado? Você fala, cara, eu quero. Duvido. Aí o cara vai lá. Parabéns, né? Parabéns. Você confia que eu sou capaz de fazer isso? O cara fala, confio. Aí ele diz assim, é? Agora sobe no carrinho. Aí vai com você. É como se Jesus tivesse esse carrinho de mão e ele fala, eu cuido da sua salvação. Você vai ter que confiar em mim. É essa a ideia dessa ilustração. Você confia mesmo que Jesus cuida da sua salvação? Você tem que subir no carrinho. É essa a ideia de que o confiar é uma identificação plena da vida a partir do que Jesus fez. Jesus é o piloto do carrinho agora. Ok? Eu confio o suficiente a ponto de colocar a minha vida à disposição dele. Isso é fé. Pregar a salvação sempre gera resultados, porque o agente é Deus, a base da salvação não é nada humano, é obra de Jesus, perfeita. O meio da salvação é a fé e, para terminar, o que causa a salvação é um atributo do próprio caráter de Deus, que é a sua graça. Diz o versículo 43, a partir dos primeiros que se convertem, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, e estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça. Então a ideia é que, pela salvação, eles tiveram acesso à graça. Agora eles permanecem na graça. E essa graça, ela está presente nesse texto de forma um pouco menos direta. No versículo 48, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. Ou no versículo 52, quando diz, eles continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, ou seja, de alguma forma, Deus derramou do seu atributo, do amor, da generosidade, da alegria, da graça sobre aqueles que foram salvos, porque a gente vai dizer o que causa a salvação de pessoas. Por que Deus fez isso? E a resposta é, porque o caráter dele é de alguém gracioso, generoso, amoroso. Ele não precisava salvar ninguém, mas ele faz porque ele é assim. E a gente vai dizer por que pessoas vão para o céu? No fundo, porque Deus tem um caráter de amor e de generosidade, que é a sua graça. Gentios, pagãos, pessoas distantes de Deus, judeus, quando recebem o Evangelho, experimentam uma alegria, uma satisfação, porque o Evangelho ele é provocado por esse amor que Deus tem pelas pessoas. Sempre que eu prego o Evangelho para pessoas e situações, não são muitas as experiências que eu tive algumas, mas para pessoas em algum tipo de situação deplorável, de absoluta miséria. Eu vou mencionar um mendigo, alguém na prostituição, alguém que é viciado em bebida, em droga, ok? Me ajuda para humanizar aquela figura, às vezes tão deplorável, né? Destruiu tanto a sua vida diante de tudo, das suas escolhas. Mas me ajuda a pensar naquela pessoa, eu tento olhar a pessoa e imaginar como aquela pessoa era quando tinha 2 ou 3 anos de idade. Criança correndo de fraldinho. Aí a gente fala, eu devo pregar para alguém assim, porque é assim que Deus olha para esse indivíduo. Deus o viu quando ele tinha 2 ou 3 anos. Deus sabe quão preciosa é essa vida, que agora se destruiu, e ele quer resgatá-la eventualmente. Aquela inocência que foi perdida, com essa alegria que os gentios têm aqui, que eram pagãos. E Deus olha a humanidade quando a quer salvar assim. Eu quero derramar minha graça
para resgatar, no mínimo, um pouco dessa humanidade, da alegria que esse indivíduo um dia já teve, mesmo sem saber. Porque o que causa a salvação de pessoas é um atributo de Deus, a graça de Deus. Eu quero terminar, turma, falando de algo que eu não falei. Nós vimos que pregar salvação sempre gera resultados, porque Deus é o agente soberano, a base da salvação é a obra de Cristo, o meio é a fé e a causa é o caráter de Deus, que é a graça. Mas se você é alguém observador ou questionador, como eu sou, vocês sabem, talvez uma palavrinha na mensagem central tenham te incomodado. Talvez a palavra sempre e a palavra resultado me incomodariam. Como assim? Não é verdade. Eu já preguei tantas vezes e não teve conversões. Observa que eu não coloquei a palavra conversões. Eu coloquei a palavra resultados. Eu quero responder a isso dizendo o seguinte. Versículo 43 da nossa passagem. Despedida a congregação, muitos dos judeus estrangeiros convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, e estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja. Versículo 48, cheios de inveja, blasfemando, contradiziam Paulo. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Uns saem cheios de inveja, outros saem alegres. Queridos, o resultado da pregação, ele sempre é duplo. Ou o indivíduo sai mais condenado. Já estava. Agora sai mais. Ou ele sai alegre. Salve Jesus Cristo. Pregar o evangelho sempre gera resultados, porque os resultados possíveis são condenação para uns, e salvação para outros. Quando pessoas são condenadas, e são, Deus é glorificado na sua justiça. Quando alguém é salvo, Deus é glorificado além da sua justiça, na sua natureza graciosa. Pregar o evangelho sempre tem algum efeito ou resultado, ainda que seja a condenação de alguém. A gente lamenta, a gente ora, a gente suplica, mas eu não quero terminar assim. Sabe o que eu acho lindo na pregação do evangelho? E é por isso que é uma das coisas que, sendo mais pastor, né? Eu estou mais pastor agora na minha vida do que outras atribuições, enfim. Eu tenho contato mais com crente, né? Orem por mim. Mas uma das coisas mais bonitas, sempre que eu prego o evangelho, quando eu tenho alguma oportunidade, às vezes, talvez no mercado, em algum lugar assim, é que esse versículo 48 que a gente leu, ele é muito real. Sim, algumas pessoas, várias eventualmente são condenadas, já estão condenadas. Mas é muito comum vir o que acontece no versículo 48. Creram todos os que estavam ou que foram designados para a vida eterna. O que nós podemos ter certeza é quando eu prego, se Deus é o agente, se a base é a obra de Cristo, se o meio é a fé, se a causa é a graça, Deus vai agir eventualmente na vida de alguém. E a realidade é que Ele faz isso.
Para a gente orar agora, eu quero pedir que você lembre de pessoas que não são crentes. Talvez você esteja aqui e não seja. E o que nós vamos orar hoje, e por isso que a gente ora pela salvação de pessoas, que a gente confia que é Deus que faz. O que nós vamos orar hoje é que Deus intervenha. E se Ele é o agente, e essas pessoas estão designadas para a vida eterna, em algum momento a gente vai dar o testemunho de que Deus as chamou. Vamos orar. Senhor Deus, somos muito gratos porque, em primeiro lugar, existe salvação. Tamanho é o pecado humano, nós não merecíamos ter salvação, a possibilidade de salvação. Mas, Senhor, obrigado por enviar Jesus, que cumpriu as Escrituras, sofreu injustamente, voluntariamente foi levado à cruz e ali pagou uma penalidade, uma pena que era a penalidade pelos pecados de todos aqueles que um dia te rejeitando, depois vieram a se converter. O Senhor pagou no nosso lugar. Jesus pagou no nosso lugar, obrigado. E obrigado que nós temos a esperança da ressurreição, porque Jesus ressuscitou. Mas, Senhor, isso que o Senhor já fez, que Jesus já fez em nosso lugar e em nosso favor. Nossa oração é que outras pessoas aqui ou fora daqui também sejam alcançadas por esse evangelho que torna injustos, pecadores insantos, por meio da fé, por causa da graça. Nos ajuda, Senhor, a sempre lembrarmos que o agente da salvação é Deus, que a base da salvação é a obra de Cristo, que o meio de salvação é a fé, e que a causa da salvação sempre é o amor profundo e gracioso de Deus por cada pessoa. Salva pessoas aqui, salva essas pessoas que os meus irmãos estão lembrando agora nesse momento, nossos parentes, amigos, conhecidos, pessoas que carecem de serem justificadas por Deus. E nós tenhamos a convicção de que em algum momento a gente pode dizer: e creram todos aqueles que haviam sido designados para a vida eterna. Obrigado por isso. Nos faz uma igreja proclamadora, sabendo que o resultado sempre é certo. Seja condenação para uns, seja salvação para outros, o Senhor sempre usa a sua igreja. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Turma,